Atenção, pessoal. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um especial live Bola na Rede. Não estranhem a hora, obviamente para nós tínhamos que estar em cima do acontecimento e acabamos de assistir ao sorteio quer dos Jogos da Liga dos Campeões, quer dos Jogos da Liga Europa e, portanto, tenho aqui comigo o João Nívia, o Rui Pedro Cipriano Duarte e o Frederico Ceruia, que vão estar aqui comigo a analisar aquilo que foi o sorteio, e obviamente com especial incidência para o que calhou em sorte às equipas portuguesas. Tínhamos 3 representantes portugueses, o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões e o Sport Lisboa Benfica e o Sporting Clube de Braga na Liga Europa. Não me parece de todo que os sorteios tenham sido muito simpáticos, mas de qualquer forma vou deixar essa análise para os comentadores. Ainda que iremos começar pela Liga Europa, eu quero apenas relembrar as pessoas que, do ponto de vista da Liga dos Campeões, tivemos um Manchester City, Borussia Mönchengladbach, um Bayern de Munique-Lazio, um Chelsea Atlético de Madrid, um Liverpool-Leipzig, um Juventus Futebol Clube do Porto, um Paris Saint-Germain-Barcelona, um Dortmund-Sevilha e, por fim, um Real Madrid-Atalanta. Relativamente aos Jogos da Liga Europa, ainda o sorteio ainda está aqui a decorrer, está mesmo no final. Eu, assim que tiver a totalidade dos jogos, vou depois também aqui anunciar, mas desde já importa realçar que ao Benfica calhou em sorte o Arsenal e ao Sporting Clube de Braga calhou em sorte a Roma. Rui, eu se calhar começava por ti e começando pela Liga Europa, o que é que achaste do sorteio, quer para a Benfica, quer para o Sporting de Braga? Olá, muito bom dia, muito boa tarde a todos. Bem, eu acho que o sorteio do Benfica era um pouco, como nós já tínhamos analisado também no podcast, o sorteio do Benfica e do Braga era um pouco complicado, porque apesar de ser a Liga Europa e ainda de ser uma fase muito cedo da competição, os nomes que caíram da Liga dos Campeões foram nomes, praticamente todos eles, de grande nome e de grande dificuldade, e o Benfica e o Braga, por não serem cabeças de série, não terem ganho os seus grupos, com quase toda a certeza tinham uma grande probabilidade de apanharem adversários de grande dificuldade, que foi o que aconteceu. Ainda assim, acho que o Benfica não teve um sorteio mau de todo. O Arsenal nesta altura está francamente mau, principalmente na Liga Inglesa, embora na Liga Europa fez um grupo, tinha um grupo fácil também, mas fez uma fase de grupo perfeita, mas... Desculpa incomodar-te, mas tenho aqui indicação do público que tu continuas um bocado verde do ponto de vista da imagem, e para depois também não estar a interromper o raciocínio, tu tens hipótese de sair e voltar a entrar? Ok. Desculpa, okay. É que aqui o pessoal a queixar-se. Fred, eu se calhar, por enquanto o Rui regressa, passava-te a palavra. O que é que achaste então deste sorteio da Liga Europa? Eu acho que para o Benfica não foi o pior sorteio possível. Como o Rui disse bem, o Arsenal não está a fazer uma época muito boa para aquilo que é o seu hábito, está em 15º lugar da Premier League, fez o pleno, claro, no grupo da Liga Europa. Portanto, eu sinto que a equipa de Londres está a apostar bastante nesta competição europeia, mas ainda assim é o Arsenal e uma equipa de topo do campeonato inglês. Será sempre difícil para qualquer equipa do campeonato português. Agora, acho que tendo em conta, lá está, que o Benfica não era cabeça de série, acho que não foi o pior sorteio. É um encontro com a história para o Benfica. O Benfica já em 91-92 venceu em Highbury por 3-1 com 2 gols de Isaías. Já havia há bocado, vinha aqui uns amigos benfiquistas num grupo de futebol a dizer, tragam o Isaías de volta, porque senão o Benfica não vai ter hipótese de ultrapassar o Arsenal, mas eu acho que abre boas possibilidades. Quanto ao Sporting Clube Braga, Roma é um adversário difícil, temos o regresso de Paulo Fonseca a Portugal. A Roma está em 6º lugar, aliás, da Liga Italiana, é um adversário de peso, tem muito bons jogadores. Lá está, acho que também não é um sorteio fácil para o Sporting Clube Braga, mas eu acredito que ainda por cima, sendo a 2 mãos, eu acho que há possibilidades do Sporting Clube Braga passar. João, o que é que te apraz dizer relativamente a este sorteio? Antes de mais, bom dia a todos, ao painel e a quem nos ouve. Eu penso, é um bocadinho aquilo que o Rui e que o Fred disseram.
São duas equipas que, no caso do Benfica, não foi, eu acredito que não seja assim tão mau. Dentro do figurino que podia calhar em sorte às equipas portuguesas, eu acredito que não seja assim tão mau ter calhado o Arsenal, porque está muito inconstante. E o Martin Keown, uma das lendas do Arsenal, dizia no final de outubro que um dos porquês desta inconstância tinha a ver com a constante mudança de sistema tático. O Arteta tem andado a alternar um bocadinho entre o 4-4-2 clássico, às vezes o 3-5-2, portanto, nota-se que ainda não se encontraram. Isto para o Benfica, e no momento que o Benfica tem vindo a passar, se bem que em crescendo nos últimos tempos, mas parece-me que acaba por se encaixar bem, abrir boas possibilidades ao Benfica, porque não é o Arsenal de outros tempos e provavelmente não é o Arsenal de 91-92, como o Fred estava aí a dizer, apesar do Benfica não ter o Isaías, mas acredito que possa fazer estragos em Inglaterra. Relativamente ao Braga, eu acho que aqui a tarefa é um bocadinho mais difícil, porque é uma Roma de Paulo Fonseca já está há alguns anos na Roma, o plantel não tem tido tantas mudanças quanto isso desde que Paulo Fonseca lá está, vai fazendo os acertos, mas digamos que a base continua a ser a mesma e está lá há algum tempo. O Paulo Fonseca também é um treinador com os ideais bem definidos naquilo que diz respeito à forma como gosta de organizar as equipas, como gosta de jogar. Portanto, parece-me a mim que o Braga terá uma tarefa um bocado mais complicada, teoricamente, pela estabilidade e pela qualidade que apresenta a Roma comparativamente àquela que apresenta o Arsenal. Portanto, basicamente, acho que é isto. Acho que o Benfica, apesar do nome não assim o dar a entender, penso que terá melhores hipóteses do que o Braga. Muito bem, e analisando aqui também o resto do sorteio, tivemos então um Tottenham Wolfsberger, um Bruges Dinamo de Kiev, um Manchester United Real Sociedade, como já referido, um Arsenal Benfica, um Milan Estrela Vermelha, um Glasgow Rangers Antuérpia, um Leicester Slavia de Praga, um Vila Real Salzburgo, também como já referido, o Roma Braga, um Dinamo de Zagreb Krasnodar, um Leverkusen Young Boys, um Hoffenheim Molde, um Nápoles Granada, um Shakhtar Donetsk Maccabi Tel Aviv, um Ajax Lille, também aqui um jogo interessante, e um PSV Olympiacos. Relativamente a estes jogos, e uma vez que ainda não temos aqui, espera aí, o Rui entretanto juntou-se a nós, portanto antes de passar à restante análise, questiono ao Rui, para terminar o teu raciocínio relativamente àquilo que foi a sorte das equipas portuguesas na Liga Europa. Obrigado, peço já desculpa pela situação. Como eu estava a dizer, eu acredito que eles não ouviam o que os meus colegas disseram, mas acredito que também tenha sido mais ou menos o mesmo que eu considero. Acho que o Arsenal fez uma fase de grupos perfeita na Liga Europa, mas na Liga Inglesa está francamente negativo, se não me engano está em 15º lugar, muito abaixo do real valor que o plantel tem. De um ponto de vista teórico é um adversário difícil, porque apesar não só do nome que tem, também tem jogadores muito bons, excepcionais, que são muito caros, mesmo para a realidade do Benfica. Agora, também temos que ter em conta que estes jogos vão acontecer apenas em fevereiro. Até lá ainda muita coisa vai acontecer, o Benfica pode melhorar, pode piorar, o Arsenal acredito também vai estar melhor, portanto se os jogos fossem nesta altura eu diria que era um sorteio muito bom para o Benfica, porque dava para eliminar um grande nome que está numa fase francamente negativa, mas tendo em conta que o jogo só em fevereiro é muito prematuro fazer análises mas tendo em conta a situação atual, é verdade que o Benfica está muito mal, mas o Arsenal parece que ainda está pior, então acaba por não ser um sorteio muito mal. Em relação ao Braga, acho que o Braga também acaba por apanhar uma equipa que também não atravessa um bom momento, mas que tem o revés, diria eu, de ter um treinador português que vai conhecer muito bem a realidade do Braga e que não vai permitir aos seus jogadores desvalorizar a equipa do Braga, porque ele conhece o Braga, conhece o seu real potencial, portanto o Braga não vai ter essa vantagem de tirar partido de alguma desvalorização que os jogadores do Roma podem fazer, então acaba por não ser também um sorteio muito positivo daquilo que poderia ser por o Roma ter um treinador português nesta altura.
Rui, tendo em conta aquilo que é a forma de jogar quer de Carlos Carvalhal, quer de Paulo Fonseca, achas que os dois jogos entre Braga e Roma têm tudo para ser um excelente espetáculo como dos Wolves, ou achas que, se calhar por as equipas se conhecerem bem, vão ser um bocadinho mais cautelosas nessa abordagem? Eu acho que vão ser cautelosas na abordagem e sinceramente não estou a ver muitos gols a acontecer nesta eliminatória. Acho que o Paulo Fonseca vai obrigatoriamente incutir nos jogadores um respeito muito grande pelo Braga, e o Braga, também o Carlos Carvalhal, como se sabe, tem sempre um grande respeito pelos adversários, então eu acho que não ficava surpreendido, por exemplo, na primeira mão acontecesse um 0-0. Acho que na primeira mão principalmente, acho que vai existir uma cautela muito grande dos dois lados, do Roma do lado do Paulo Fonseca, e o Carlos Carvalhal praticamente nem precisa, porque a Roma por si já é um grande nome também, então eu acredito que vai ser um jogo, uma eliminatória marcada pela cautela, principalmente na primeira mão. João, eu, olhando aqui para os jogos, há um que me salta logo à vista, que é esta Real Sociedade Manchester United. Pronto, temos um histórico do futebol com uma equipa que está de facto em grande forma. Tu achas que neste momento, apesar de tudo, o Manchester ainda é favorito, tendo em conta o nome que tem, ou talvez pelo facto de que o jogo vai ser só em fevereiro, ou acreditas que a Real Sociedade, mantendo a forma que está atualmente, possa aqui eventualmente discutir de igual para igual, ou até ter algum favoritismo nesta eliminatória? Eu diria que quando falamos no Manchester United e com o plantel que tem, com os nomes que tem, e não passou a fase de grupos, porque estava num grupo muito complicado, mas foi até à última e apanhou um Leipzig que está num momento de forma desde a época passada muito grande, e o Paris Saint-Germain que dispensa apresentações. Mas eu penso que uma equipa que conta com Pogba, Bruno Fernandes, com o próprio Cavani a ganhar cada vez mais destaque, o Rashford, eu penso que eles podem aspirar não só a ultrapassar a Real Sociedade, mas como ser uns sérios candidatos a ganhar a Liga Europa. Parece-me a mim. Depende também, obviamente, do momento de forma, daqui, como começou a dizer o Rui bem, a questão dos jogos serem só em fevereiro, ainda faltam quase 3 meses ou 3 meses, e é muito, ou mais de 2 meses, aliás, e pode mudar, pode haver aqui muita variante a mudar, mas eu penso que o Manchester United tem muita qualidade, apesar de nem sempre a demonstrar não ser o Manchester United, acaba por viver um bocadinho com os fantasmas por não ser o Manchester United dos tempos de Alex Ferguson, mas tem muita qualidade. O ano passado fez uma boa recuperação na parte final, é uma equipa que também me parece a mim que está em crescendo também, com a aquisição deste ou daquele jogador, vai ganhando ali mais automatismos, também daí a demora do Cavani a ir aparecendo, mas o que é facto é que o Cavani sempre que vai jogando vai acrescentando mais qualquer coisa, e provavelmente aquilo que até fazia falta ao United, ter alguém, um ponta de lança de renome mundial que nos fosse decisivo e acrescentasse ali qualidade a nível de finalização. Portanto, eu acredito que, apesar da Real Sociedade ser uma equipa que ao longo dos anos tem vindo a demonstrar um selo de qualidade, não é? Quer na Liga Espanhola, pelas consecutivas vindas à Europa, quer a nível de ir conseguindo chegar a maior parte das vezes às rondas finais desta Liga Europa. Eu penso que o Manchester United poderá acabar por conseguir ultrapassar com maior ou menor dificuldade, apesar de não ser um adversário totalmente acessível. Acho que se vai superiorizar. Se fosse um Villarreal, eu acho que teria muito mais dificuldades do que sendo o Real Sociedade, não menosprezando, obviamente. Fred, antes de passarmos à análise da Champions, pergunto-te primeiro se há um jogo que não tenha sido agora aqui mencionado que destaques neste sorteio. Se não houver assim nenhum ponto de destaque, eu se calhar pedia-te para que nomeasses aquilo que para ti é o grande favorito ou os grandes favoritos, eventualmente, ainda que obviamente já sabemos numa fase muito precoce, mas para a conquista da Liga Europa, se há assim alguma equipa que te salta à vista como uma equipa em grande forma para ganhar o troféu. Sim, eu acho que o jogo o mais interessante foi esse mesmo que vocês destacaram, a Real Sociedade Manchester United, pelos motivos que apresentaram. Favoritos, eu acho que as equipas inglesas têm sempre
são crónicos favoritos, sobretudo numa competição, digamos, uma segunda linha da competição europeia, mas chamava também a atenção, se calhar, para o Bayer Leverkusen, que está em primeiro na Liga Alemã, e eu acho que será um muito forte candidato mesmo, a par, se calhar, digamos, do Manchester United, ou mesmo o Tottenham, se conseguir manter esta consistência, se bem que não sei se a equipa de José Mourinho, estando em duas frentes, não sei se a certa altura se conseguirá manter essa consistência, porque o campeonato em Inglaterra, o calendário é muito exigente, mas eu diria que Manchester United, Tottenham e o Bayer Leverkusen também, como favoritos. Muito bem. Posto isto, passava então a análise dos jogos da Champions. Eu volto aqui a reiterar os nomes com que iniciei esta emissão. Tivemos então um Manchester City, Borussia de Mönchengladbach, um Bayern de Munique, Lazio, um Chelsea, Atlético de Madrid, um Liverpool, Leipzig, um Juventus, Futebol Clube do Porto, um Paris Saint-Germain, Barcelona, um Dortmund, Sevilha e um Real Madrid, Atalanta. João, começando por ti. Primeiro, pedia-te uma análise àquilo que foi o sorteio do Futebol Clube do Porto. Obviamente que dificilmente se pode dizer que o sorteio foi bom, mas também tendo em conta aquilo que era a lista de possíveis candidatos. Eu não me lembro, sinceramente, de um ano em que não exista sequer uma equipa um bocadinho mais acessível, na minha opinião, mas isto, obviamente, é a minha perspectiva. O que é que achaste do sorteio para o Futebol Clube do Porto? Eu penso que é um bocadinho aquilo que tu disseste, Diogo. Eu penso que não havia, e nesta fase da Champions, mesmo que haja aqueles adversários teoricamente mais apetecíveis, não é? Ou mais acessíveis, nunca serão equipas fáceis nestas últimas rondas de uma competição como a Champions. Mas eu penso que no meio deste infortúnio todo, acho que acabou o Porto por ter aqui, por se abrir uma janela maior do que provavelmente se fosse outro adversário. Eu explico porquê. Na minha ótica, e acho que como é consensual, o futebol italiano é um futebol muito menos intenso que um futebol alemão, com um futebol inglês, com um futebol espanhol, ok, mas pelo menos menos vistoso é. As equipas italianas têm por norma gostar de um jogo mais pausado e não ter aquele, nem mesmo estas Juventus, e está em construção e também tem tido algumas dificuldades a impor-se, digamos assim. Pirlo também ainda está a cimentar aquilo que será provavelmente a forma de jogar dele, mas nem mesmo nos tempos da Juventus muito dominadora, que foi sistematicamente campeã, e de outros tempos, do Márcio, do Alegre, do Conte, etc. Nem mesmo nesses tempos eu penso que as equipas italianas eram assim tão dominadoras, queriam assumir tanto o jogo como, por exemplo, quereria se o Porto tivesse calhado, e vamos dizer nomes à sorte, como equipas como o Real Madrid, como provavelmente o Barcelona, que não podia calhar, mas o Barcelona, como o Paris Saint-Germain, aqueles ditos grandes do velho continente, que são equipas que só pelo nome já assustam um pouco e depois em jogo querem isso mesmo, querem demonstrar esse domínio. Aqui não me parece que assim o seja. Parece-me que haja aqui a tal questão do futebol pausado, vai permitir ao Porto poder se assumir e vai poder permitir ao Porto ter ali momentos em que poderá respirar e equilibrar, não tendo os mesmos nomes, não tendo à cabeça o Cristiano Ronaldo, mas não tendo as mesmas individualidades, poderá, nesta intermitência de intensidades, o coletivo do Porto e aquela imagem que nós estamos habituados a ver no Porto Sérgio Conceição, poderá ajudar a reequilibrar um pouco as contas. Até porque eu penso que há uma particularidade muito interessante nestas Juventus que pode ser importante para isso. E Sérgio Conceição nesta Champions com o City já o demonstrou também, uma volatilidade a nível de sistemas táticos e de conseguir que a sua equipa se consiga adaptar aos adversários. É que estas Juventus defendem um 4-4-2 clássico, sem bola apresenta-se um 4-4-2 clássico, e com bola faz subir Alex Sandro e fica numa construção a 3 na direita com os dois centrais e com o Danilo normalmente, sendo que o Quadrado faz o corredor todo, na esquerda o Alex Sandro, que são dois regressos provavelmente muito saudosos ao Estádio do Dragão, o Alex Sandro e o Danilo, depois com dois pivôs, ali normalmente Bentancur e o Rabiot, que dá ali um outro suplesse, uma outra qualidade ao jogo ofensivo, e depois por norma tem sido o Ramsey, às vezes o McKennie, mas ali atrás dos dois avançados, Morata e Ronaldo, que andam a casar muito bem. Dybala, que é uma das estrelas desta equipa, tem estado um pouco fora, parece mesmo por força desta volatilidade no sistema tático do Pirlo. Portanto, eu acredito que, sendo todos no meio de tantos nomes tão poderosos, eu acredito que a Juventus possa ser
por este jogo mais pausado, por também ainda não se ter encontrado muito bem, por força das alterações que teve na estrutura técnica, acho que o Porto pode ter boas possibilidades. Rui, subscreves a opinião do João ou tens outro entendimento? Não, subscrevo inteiramente. Acho que era como tu disseste ao início, era um ano complicado. No podcast nós também falámos disso. Talvez eu colocaria a única equipa do lote mesmo que podia ser muito acessível era o Borussia Dortmund, mas agora até já despediu o Favre e já não é o mesmo Dortmund que vai jogar em fevereiro. Se fosse o Dortmund do Favre, acho que era claramente o adversário mais acessível para o Porto. Então, sem o Favre, era como tu disseste, não havia equipas fáceis esta edição, é verdade. Portanto, o Porto tinha que se contentar. Eu diria que tinha mesmo que evitar, na minha opinião, era o Liverpool, porque o Porto já defrontou o Liverpool na Liga dos Campeões recentemente 2 vezes, e sempre com os resultados conhecidos, muito desnivelados. Então eu diria que o Liverpool era claramente a equipa a evitar. E podia até estender para todas as equipas britânicas. O Porto parece ter algumas dificuldades com equipas britânicas, embora nesta fase de grupos até se portou bem com o Manchester City. Então acaba por não ser um sorteio muito mau, tendo em conta o contexto, e também, como falámos, do Arsenal, a Juventus nesta altura também não é uma equipa que meta medo. Mas lá está, novamente, fevereiro, ainda falta muito tempo. Penso que se o jogo fosse agora ia ser uma eliminatória muito, muito equilibrada. A Juventus no campeonato italiano, como eu disse, não tem convencido, e não ontem ganhou ao Génova com 2 penaltis do Ronaldo, com um jogo muito, muito sofrido. Embora na Liga dos Campeões tenha sido talvez onde eles têm conseguido os melhores resultados, as melhores exibições. Tem esse lado, é uma equipa que se calhar está bem formatada para a Liga dos Campeões e não tão bem formatada para a competição interna, mas como tu disseste ao início, como o João referiu, não havia adversários fáceis. Então eu acho que dentro do contexto que o Porto tinha, foi um bom sorteio, e o Porto, se for eliminado, já fez uma excelente fase de grupos. O que vier a partir daqui é bónus, como se costuma dizer. Fred, tendo em conta o cardápio, isto foi uma refeição indigesta ou até foi um sorteio favorável? Eu concordo com o Rui e com o João. Acho que foi dentro daquilo que era o contexto, foi bastante favorável. Não sei se um Real Madrid, que como óbvio é uma equipa que assusta só por si, não poderia também ter sido uma equipa, um Real Madrid ou até o Barcelona, mas digo o Real Madrid porque sinto que está uma equipa um bocadinho descaracterizada, mas e um bocadinho, teve agora um resultado ótimo no Derby de Madrid, mas acho que ainda não está num pico de forma, e o Barcelona, porque lá está também um nome que só por si assusta, mas que neste momento é uma casa a arder e está a fazer uma liga muito tímida. Está, eu creio que em 8º ou 9º lugar, acho que é 8º lugar. Claro que, quer dizer, uma equipa que tem Lionel Messi, Frenkie de Jong, etc., é sempre uma equipa que impõe respeito, e ainda por cima a qualquer equipa portuguesa, mesmo o Futebol Clube do Porto, que fez uma excelente fase de grupos, uma fase de grupos muito boa. Mas não sei se não seriam também, lá está, dentro do contexto, adversários ou um sorteio positivo, porque lá está, por não estarem se calhar a atravessar uma fase boa, e o Barcelona não está claramente, está, eu creio que em fim de ciclo e em renovação de geração, e portanto acho que seria uma equipa que lá, ainda por cima em jogos as duas mãos, que o Porto poderia fazer uma gracinha. Marta. Muito bem, Então. eu se calhar para agora passarmos para o último momento aqui do live, eu vou rapidamente saltar entre cada um de vocês e pedir-vos uma opinião rápida relativamente ao favorito e um pequeno comentário ao jogo. Fred, já que estamos contigo, continuamos. Manchester City e Borussia de Mönchengladbach, quem é para ti o favorito, e uma análise muito rápida da divisão ao jogo? Eu acho que o Mönchengladbach é claramente a equipa surpresa desta Liga dos Campeões. Ainda assim está no 8º lugar do campeonato, portanto em termos internos está a fazer um desempenho razoável, não está a par se calhar de um Leipzig, um Bayer Leverkusen, que nem está aqui, ou Bayern Munique. O City também não está a fazer uma época à altura daquilo que são os seus pergaminhos, está em 9º lugar, mas um dado curioso é que é uma das equipas de Pep Guardiola normalmente marcam muitos golos, e este ano isso não está a acontecer, mas ainda assim é uma equipa que sofre muito poucos golos mesmo. Eu creio que é
sofreu um golo na fase de grupos da Liga dos Campeões e no campeonato eu creio que é a segunda defesa menos batida do campeonato, ainda assim estava em oitavo ou nono lugar. Portanto, eu acho que o City é favorito pelo plantel que tem e sobretudo por isto, pelo treinador que tem e pelo registro que tem apresentado, que não é ao nível daquilo que já habituou, mas que ainda assim é muito bom. E o facto de sofrer muito poucos golos é um facto relevante, sobretudo para jogos que são para eliminatórias que são a duas mãos. Portanto, na minha opinião, o City nesta aqui é o favorito. Rui, Bayern-Lazio é o jogo mais desequilibrado desta eliminatória? Sim, pode-se dizer que sim. Há aqui um jogo para mim, já adiantando também, que é o Sevilha-Dortmund, que acho que vai ser um jogo pautado por baixo, é claramente o jogo mais fraco para mim de todos os dos oitavos de final, mas em relação agora com o que tu me perguntaste, a Lazio esta época também não é a Lazio da época passada a nível de resultados, e depois mesmo que fosse a Lazio da época passada, o Bayern é sempre o Bayern, embora e nem este fim de semana empatou com a União de Berlim, também não atravessa por uma crise, digamos assim, mas isso eu em relação ao Bayern acredito que seja mais derivado aquilo que está a acontecer com muitas equipas, que é o desgaste de tantos jogos consecutivos europeus e depois competições internas, e ainda há pouco na televisão ouvi que é praticamente em todas as equipas aconteceu isso, todos os campeonatos, portanto é uma coisa que é presente em todos os contextos, então eu acho que o Bayern não é tanto por uma crise, podíamos assim, é mais por uma questão de desgaste, então eu diria que sim, que vai ser uma eliminatória muito desequilibrada, e acredito quase 100% que o Bayern vai passar esta eliminatória. João, Chelsea Atlético, um jogo aqui bastante interessante em perspectiva, ou dois jogos bastante interessantes em perspectiva. Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim e penso que o Atlético, com o seu cinismo, passa a expressão e não se entenda mal, o seu pragmatismo, eu penso que o Atlético pode ter aqui uma grande janela de oportunidade para continuar na competição, apesar do Chelsea se ter reforçado muito e bem. O Frank Lampard está a fazer um trabalho, parece-me a mim, com alguma qualidade e vai ter tempo, porque o Chelsea, e sendo ele uma lenda, vai ter tempo para continuar a desenvolver esse trabalho, mas já aqui falaram naquilo que será. O Chelsea parece-me que vai tentar lutar por duas frentes, pela Premier League e pela Liga dos Campeões, apesar de que eu sinta, pelo menos pelos jogos que vi do Chelsea na Champions, eu sinto que há ali uma tentativa especial de voltar a chegar longe na competição e a levantar este troféu, apesar de não ser nada fácil, nem de perto nem de longe, mas o Atlético de Madrid, que também está nas duas frentes, pode ser induzido a apostar mais na Primeira Liga Espanhola em virtude de estar em primeiro, ou vocês podem me dizer que se mantiver até então a distância que tem, a segurança pontual que tem para quem o chegue, pode fazer uma aposta muito mais acentuada nesta Champions. Ou seja, eu acredito que o Chelsea vai ser tentado a ser uma equipa mais dominadora, mas não tem ainda a consistência para o fazer perante uma equipa como o Atlético Madrid. Ou seja, o Atlético Madrid vai poder praticar o jogo que gosta de transição, está muito tempo sem bola e ser furtivo nas transições. Portanto, eu acredito que aqui possa pender para o Atlético de Madrid, mas vai depender muito do momento interno das duas equipas em fevereiro. Fred, e aproveitando aqui também a pergunta do Afonso no Facebook, achas que o Leipzig tem alguma hipótese para eliminar o Liverpool? Tem. Eu acho que o Leipzig tem-se vindo a afirmar nos últimos anos como uma equipa muito sólida a nível europeu, para além a nível interno, isso também já está cimentado. Acho que o Liverpool ainda está à procura da melhor forma, acho que vem crescendo. Teve um início da época assim um bocadinho aos soluços, mas vem crescendo. Agora acho que aquele tridente ofensivo que depois vai rodando ali, mas entre Firmino, Diogo Jota, Salah e Mané, eu acho que é sempre... dá sempre é quase dar um gol de avanço em cada jogo, não é? Portanto, eu acho que se o Liverpool continuar em crescendo, acredito que o Leipzig será um adversário muito difícil, será um osso duro de roer, mas eu acho que o Liverpool parte como favorito.
Muito bem. Rui, relativamente, já falamos do Juventus Porto, Paris Saint-Germain Barcelona, outro jogo bastante interessante. Não sabemos se vamos ter o regresso de Neymar a Camp Nou, porque ontem ele abandonou o jogo lesionado e não sabemos ainda a gravidade da lesão, mas imaginando que sim, e num cenário ideal que seja uma lesão de curta duração, um regresso interessante e um jogo interessante em perspectiva. Sim, é um jogo interessante, até porque, se nos recordarmos bem, na história recente da Liga dos Campeões, um dos jogos mais emocionantes e mais emblemáticos foi precisamente uma eliminatória Barcelona-Paris Saint-Germain, embora este seja um Barcelona muito diferente. Já o Paris Saint-Germain não é tão diferente, embora tenha mudado de treinador. Na altura era o Unai Emery o treinador, mas o figurino continua em as principais caras, como o Neymar, o Verratti e esses jogadores todos continuam lá no Paris Saint-Germain. Então acho que mudou principalmente o contexto. O Barcelona nesta altura está muito diferente, atravessa, como o Fred falou há bocado, uma crise profunda de identidade, sobretudo de identidade. Eu não consigo sinceramente culpar muito o Koeman sobre aquilo que se está a passar, porque acho que fosse quem fosse o treinador que viesse, iria ter muitas dificuldades, porque o Barcelona está num problema muito grande com a saída praticamente certa do Messi no final da temporada, e sem nenhum substituto assim de caras para o lugar dele. É uma equipa com uma crise profunda, com um jogador que parece que também perdeu a motivação de jogar pelo clube. Então eu acho que o Paris Saint-Germain é o favorito nesta eliminatória. E só vai confirmar ainda mais, embora novamente falte ainda muito tempo, mas acho que só vai confirmar novamente a mudança no paradigma do Barcelona, pelo menos durante umas temporadas, até voltar a reencontrar a nova filosofia da equipa. João, este Dortmund-Sevilha é o jogo mais, como há pouco também o Rui referiu, é o jogo nivelado por baixo, é o jogo que se calhar menos interessante, mas também é um jogo que é uma eliminatória que abre um bocadinho a janela de oportunidade para ambas as equipas. Achas que há aqui algum favorito? Sim, eu penso que sim, concordo com o que o Rui disse. Provavelmente, quando este jogo estiver a acontecer, duvido que haja muita gente em Portugal com os canais Eleven Sport a clicar no canal referente a este jogo. Não por descrédito, mas porque temos no painel aqui outro jogos mais apetecíveis. Mas isto agora é como o Rui disse há pouco, com a saída do Favre, vamos ver o que é que isto vai dar. Ainda faltam, lá está, é só em fevereiro, mas se fosse agora, o Sevilha do Lopetegui é uma equipa competente, muito competente, até porque eu pessoalmente, apesar de, eu acho que a nível social não se vai muito à bola para essa questão com o Lopetegui, mas eu acho um treinador competente até. E acredito que toda a gente na Liga Europa esteja a bater palmas, lá está, pelo Sevilha não está na Liga Europa, e acredito que no meio de tanta indefinição, não saber o que é que possa acontecer, se bem que 2 meses há muito tempo para trabalhar, mas o Dortmund tem um plantel que é um plantel bastante jovem também, por ser uma metodologia do clube, uma ideologia do clube, apostar em jogadores mais jovens. Eu acredito que o pragmatismo, a experiência desta equipa do Sevilha pode fazer com que eles ganhem ali um ou 2% e fique ali 52-48, acredito eu. Agora, lá está, é uma incógnita, não sabemos que Dortmund aí virá, não sabemos como é que vão estar as equipas em fevereiro, mas a poder apostar, e sendo este claramente o jogo com menos impacto, digamos assim, deste oitavos final, eu apostava no Sevilha, e sim, acredito que quem sair daqui pode ser considerado, digamos, um outsider a ter em conta, a equipa menos. Isso e o Mönchengladbach, se conseguisse eliminar o Manchester City, poderiam ser consideradas as equipas mais, os outsiders a ter em conta, sem falar no Leipzig, se conseguir ultrapassar o monstro Liverpool. Basicamente, um Sevilha. Fred, termino contigo. Comentar é o último jogo, este Real Madrid-Atalanta. A Atalanta, se calhar, não é a mesma do ano passado, mas mesmo nesta fase de grupo já foi capaz de bater o Liverpool em Anfield e, portanto, tendo em conta também a forma como o Real Madrid está, o que é que tu achas que esta eliminatória vai produzir?
É interessante porque são duas equipas que lá está, ainda não estão na sua melhor forma, e acho que a Atalanta sobretudo está muitos furos abaixo daquilo que mostrou no ano passado. Ainda assim, para mim é uma das equipas que eu mais gosto de ver jogar, e sobretudo no ano passado em muitos diretos nossos elogiei a equipa de Gianpiero Gasperini, jogadores como Ilicic, Papo Gomes, Zapata. Até achei que teriam tido condições para dar o salto. Achei que a aposta, a manutenção deles na equipa faria até a Atalanta dar um passo mais sério, mais firme na sua afirmação a nível não só interno, mas também europeu. Ainda não vimos isso. Pronto, é verdade que estão aqui, portanto estão aqui também com mérito. O Real Madrid acho que está um bocadinho uma sombra daquilo que foi, ou daquilo que tem sido, mas acho que é uma equipa muito habituada, muito rodada nestas fases a eliminar, e acho que vai ser muito difícil de bater, até porque Zidane também sabe muito bem o que é preciso para ganhar uma Liga dos Campeões, já o fez mais do que uma vez, e portanto eu acho que será interessante. Eu não consigo acreditar que o Real Madrid é um claro favorito, acho que é favorito, mas não consigo acreditar que seja... que não haja hipóteses nenhumas para a Atalanta, até porque a Atalanta marca muitos golos. Portanto, acho que pelo menos o Real parte como favorito, mas acho que teremos muitos golos nestes jogos. Muito bem, meus caros. Posto isto, eu acho que já fizemos aqui uma análise não só àquilo que foi o sorteio para as equipas portuguesas, mas também das principais incidências e dos principais pontos de destaque, quer do sorteio da Liga Europa, quer do sorteio da Liga dos Campeões. Obviamente estaremos aqui, o Bola na Rede estará aqui também para acompanhar aquilo que vão ser os desenvolvimentos das competições europeias. Agradecer a todos aqueles que estiveram connosco, antes de mais, obviamente, ao painel, este painel de luxo com quem eu estive aqui a trocar umas ideias, mas também a todos aqueles que nos foram vendo através do YouTube e do Facebook. Relembrar, obviamente, que temos agora disponível a subscrição da revista Bola na Rede, é só consultarem o site www.bolanarede.pt para poderem neste momento ter conhecimento relativamente aos pacotes de subscrição dessa mesma revista. De resto já sabem, estejam atentos aos nossos lives, estejam atentos aos nossos textos, subscrevam o canal do YouTube, sigam a nossa página de Instagram. Da nossa parte é tudo. Uma continuação de um bom dia e a continuação de uma boa semana.